Olá, como estamos? Hoje eu trouxe aqui um tema muito importante, um tema bastante questionado e um tema bastante abordado nas lives que nós estamos tendo de segunda a sexta-feira. E o texto aí, né, o cabeçalho aí do vídeo já te chamou a atenção, que é cativeiro espiritual. O que é um cativeiro espiritual? É sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre isso que eu quero conversar com você, que está aí do outro lado. Esse vídeo te chamou a atenção, a capa desse vídeo te chamou a atenção. Então nós vamos aprender hoje o que é um cativeiro espiritual. Amém? Fica comigo, não saia, deixa o teu like, depois você compartilha e deixa aqui nos comentários em que área que você está se sentindo cativo, né? A gente sabe que o cativeiro espiritual, ele existe, né? São portas abertas, onde nós estamos dando legalidade para o inimigo entrar e agir em nossas vidas. E quando ele entra e age em nossas vidas, ele nos torna cativo. E esses cativeiros têm que ser quebrados, tem que ser destronado os tronos do Satanás na nossa vida. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre o cativeiro espiritual. Tudo começa na mente. Aonde começa o cativeiro espiritual? Tudo começa na mente. A partir do momento que você dá liberdade e deixa os pensamentos tomarem conta da sua vida, você deixa os pensamentos aflorar e falar mais alto. Isso é uma legalidade, é uma liberdade que você está dando para o inimigo trabalhar nessa área. Amém? São áreas na nossa vida que nunca foram confessadas, nunca foram reveladas. Muitas vezes nós trazemos traumas do passado que nós não confessamos, que nós não revelamos para ninguém, não falamos. E muitas vezes a libertação vem através de uma confissão, através do falar, através do contar e confessar. Confessar o quê? Mágoas do passado, traumas, feridas que não cicatrizaram. Tudo começa na mente. São os verdadeiros quartos escuros, quartos de prisão, quartos de guerras, que nós entramos dentro de uma caverna, como eu falei outra vez aqui no outro vídeo, nós entramos dentro de uma caverna e não conseguimos mais sair. Por quê? Porque os nossos traumas e os nossos medos nos aprisionam. Nos aprisionam. E muitas vezes precisamos confessar, precisamos falar, colocar para fora, né? Muitas vezes é a busca pela verdade, buscar o arrependimento, buscar o perdão. O cativeiro espiritual se manifesta de diversas formas. Como? Tipo assim, como é que eu posso te dar um exemplo aqui? Uma pessoa te falou algo, né? E aquilo te magoou, te deixou triste. E aquilo você guardou. E você começou a pensar naquilo. Então ali o inimigo achou uma brecha para te aprisionar. E você começa a ficar triste. Você começa a ficar angustiado. E você começa a pensar naquilo. E aquilo vai te trazendo uma coisa ruim dentro de você que você não consegue perdoar. Você não consegue ir lá falar com aquela pessoa, né? E aquilo vai guardando. E ali é uma porta aberta, né? Os vícios também são uma porta, são uma legalidade. Pensamentos negativos também são uma porta, né? Falta de perdão, como eu falei aqui, muitas vezes nós precisamos pedir perdão. Sentimento de culpa, amargura, traumas do passado, como eu também já falei aqui. Palavras de maldição, né? A irmã Santina fala que tem maldição hereditária que passa de pai para filho, mas também tem palavras de maldição. Palavras que as pessoas lançam no mundo espiritual
para nós, para mim, para você. E essa palavra, depois que ela é lançada no mundo espiritual, ela acontece. E daí vira uma legalidade. É preciso fazer uma análise, né, de onde está vindo. Será que veio de um trauma do passado? Será que veio de um perdão que eu não consenti? Será que veio de uma palavra que foi lançada para mim? Então, assim, ó, tem muitas áreas que precisam ser estudadas, analisadas, né, para ser fechada no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele existe e ele está aí, aprisionando muitas pessoas. Tem pessoas que não conseguem libertar, tem pessoas que não conseguem se libertar dos vícios, né? Não conseguem se libertar de pensamentos de culpa, pensamentos de medo, traumas. Os traumas do passado, eles precisam ser analisados e estudados. Em que área que ele foi feito, em que área que ele foi causado. Amém? Então, assim, ó, nós precisamos trabalhar nessas áreas. O cativeiro espiritual, ele é imenso, né? Ele é imenso. Desde uma brincadeira de mau gosto na infância, aquilo já nos torna cativo para o resto da vida. Até mesmo com a nossa imagem. Eu me lembro que eu tinha uma época que eu não gostava de me olhar no espelho, não gostava de bater fotografia e não gostava de falar em público, né? Isso era um medo, era um cativeiro, onde precisa ser trabalhado e precisa ser liberto, né? Nós temos que buscar lá no nosso passado tudo o que nos magoou, tudo que nos deixou triste, tudo que traz um peso. Todas as vezes que você lembra, aquilo te pesa e te causa dor. E isso precisa ser trabalhado. Isso é um trauma, é uma legalidade, né? Dúvida, duvidar muitas vezes da fé, ter dúvida que vai acontecer, não vai acontecer, isso também é um trauma, isso também aprisiona, né? O que nos aprisiona mais? Os nossos pensamentos negativos. Eu não vou conseguir, eu não sou ninguém, eu não posso, não sei fazer, não consigo. Tem que ser curado, tem que ser liberto, tem que ser trabalhado, né? E também outro lado que tem muito, que dá muita legalidade, é quando as pessoas falam para você e você acredita. Não, você não é capaz, você não consegue, você nunca vai ir para frente, e assim por diante, né? E daí você acredita, você crê naquela palavra. Ou quando você acredita que te fizeram um trabalho, te fizeram algum mal, né? E você creu naquilo ali. E aquilo ali ficou dentro de você, e você começa a acreditar, e aquilo vai tomando uma proporção gigantesca, e aquilo te torna cativo, né? Te torna preso. Traumas de relacionamento mal resolvido, relacionamento que terminou e você não conseguiu superar, né? Isso já lhe torna cativo. Relacionamentos abusivos, onde existiam muitas palavras de maldição, muitas palavras que machucaram, que magoaram, e isso ficou dentro de você e trouxe uma ferida. Isso é um trauma, isso é uma legalidade, é um cativeiro, é uma espécie de cativeiro que precisa ser liberto, precisa ser curado, precisa ser tratado. Amém? Então, assim, nós temos que fazer uma análise de onde ele veio, por onde ele entrou, em que área que eu estou dando liberdade, né? Os espíritos, eles se alojam na nossa mente e ali eles vão trazendo esses pensamentos. Esses pensamentos vão aflorando, e você vai acreditando e aquilo vai crescendo e vai desenvolvendo dentro de você
esses cativeiros espirituais. Depressão, muitas vezes, é um cativeiro espiritual, porque ela traz com ela um monte de coisas junto, como síndrome de pânico, como ansiedade e o medo. Isso tudo são cativeiros espirituais que precisam ser tratados e precisam ser curados. Amém? Mas o primeiro passo para curar, né, é fazer uma análise por aonde ele está entrando, por aonde ele está vindo e aonde ele está se instalando. Muitas vezes o cativeiro espiritual também é físico. Por quê? Porque primeira coisa, ele atinge a sua mente, depois ele atinge o seu corpo físico. Então nós precisamos trabalhar a mente para depois curar o físico. Não adianta curar o físico, tentar curar o físico se a mente está doente, né? Então assim, ó, você faz uma análise de tudo que você sente, de tudo que você viveu, faz uma análise do seu passado e vê o que te machuca, o que te traz na lembrança. Quando você lembra de alguma coisa, isso te causa dor, te causa tristeza. Ah, eu lembrei de quando eu era criança, aconteceu isso, e isso me deixa triste, eu não gosto de lembrar, eu choro, fico triste. Isso é um trauma e é um cativeiro, e tem que ser curado. Ah, eu fiz tal coisa, né? A gente não vai entrar em detalhe aqui, eu fiz tal coisa vamos dizer, de errado. E todas as vezes que eu lembro, eu fico triste, eu fico com vontade de chorar, eu fico magoado porque eu fiz isso. Isso é uma legalidade, é um trauma e precisa ser curado. E a partir do momento que você confessa que isso não lhe pertence, que você quer ser curado, quer ser liberto nessa área, aí haverá uma libertação, haverá uma cura, mas precisa ser confessado, né? Tipo assim, o vício. Ah, eu tenho tal vício, mas eu não consigo me curar, não consigo me libertar, mas eu quero ser curado, quero ser liberto, né? Pensamentos negativos, eu só tenho pensamentos negativos, eu não consigo pensar de outra maneira, eu só penso negativismo. Então você já é um passo, que você já aceitou que você tem um pensamento negativo, seja ele qualquer que for, e você precisa trabalhar nessa área, né? Nessa área de libertação, buscar por essa libertação. Amém? E outra coisa também, sentimentos de culpa, né? Como eu falei aqui. Ah, eu tenho um sentimento de culpa porque eu não fiz tal coisa, ou porque eu falei tal coisa para outra pessoa, uma palavra. Eu tenho culpa porque eu não fiz isso, eu deixei de fazer, sou culpado disso, culpado daquilo. Esses sentimentos de culpa nos aprisionam e faz um estrago enorme na nossa vida. Não nos deixa prosseguir, não nos deixa avançar, não nos deixa crescer espiritualmente. Amém? Então deixa aqui nos comentários, escreve aqui em que área você está tendo dificuldade para se libertar, em que área que você, desses pontos que eu falei aqui, que você se identificou, né? Deixa seu comentário, deixa o seu nome, eu quero estar orando, né? Por você, para você ser liberto, curado, e a gente vai trabalhar junto nessa área. Você tem que declarar e confessar. E todas as vezes que você lembrar do teu passado, lembrar da culpa, lembrar dos traumas, você tem que lembrar todas as vezes, e se você tiver que chorar e pedir perdão para você mesmo, você tem que fazer isso no mínimo 3, 4 vezes, até quando ele vir novamente não te causar mais dor. Aí você está liberto. Amém? Eu declaro nessa tarde que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. E que você consiga identificar em você em qual área você está dando legalidade, em qual área você está dando porta aberta para que esses pensamentos negativos, esse cativeiro espiritual seja destronado e que você seja liberto desse cativeiro. Em nome de Jesus. Amém? Declare:
Eu creio em nome de Jesus.